Bem, você é a mãe ou o pai de uma criança que depende de você para seu sustento, proteção e, acima de tudo, orientação. Todos os pais precisam compreender que a habilidade física para ter filhos não os qualifica automaticamente para a tarefa de educar filhos da maneira correta. Portanto, o que fazer agora? Este estudo apresenta o dilema que muitos pais enfrentam ao educarem seus filhos. Ser pai hoje em dia é um desafio difícil e que nos deixa atordoados. Existem tantas teorias conflitantes entre si sobre a educação de filhos que até mesmo os especialistas mais renomados discordam uns dos outros. Cada um tem sua própria opinião sobre como uma criança deveria ser educada. Antes do final da década de 1940, essa confusão não existia. Os métodos para educação de filhos passavam tradicionalmente de uma geração para outra. Entretanto, em 1945, uma nova abordagem psicológica tornou-se popularizada pelo Dr. Benjamin Spock em seu livro Meu Filho, Meu Tesouro. Esse livro vendeu quase 1 milhão de cópias em seu primeiro ano, e mais de 50 milhões até a morte de seu autor, em 1998. Isso significa que mais de um terço de todos os pais e mães nos últimos 50 anos nos Estados Unidos adquiriu esse livro, e muitos desses pais têm seguido seus conselhos religiosamente. O Dr. Spock ensinou os pais a não inibirem, reprimir, a criança, mas sim, dar-lhe liberdade para ser ela mesma, a não usarem punição física, correção, para discipliná-la, mas sim persuadi-la com amor. Uma enchente contínua destes tipos de livros e artigos de revistas começaram a aparecer trazendo essa mensagem sobre o comportamento psicológico até os nossos dias. Para piorar ainda mais a confusão dos pais sobre qual seria a educação apropriada para seus filhos, houve também ensinos religiosos sobre o amor que coloca no mesmo nível a graça e amor cristãos com a tolerância ao mal, permissividade. Precisamos examinar a questão do amor cristão sob o ponto de vista bíblico a fim de determinar seu uso correto na educação dos filhos. Primeiro, vamos ver o que o amor bíblico não é. Item não é amor criar um filho sem ensinar-lhe autodisciplina, deixando-o ser guiado por seus desejos de atenção, comida ou bebida, sexo, brincadeiras e entretenimentos, errante, ocioso ou procurando obter algo por nada. Item não é amor educar uma criança sem ensinar-lhe a ser responsável pelas suas próprias ações e aceitar as consequências. Um dos benefícios deste estudo do ponto de vista bíblico será o esclarecimento de como os pais podem demonstrar o verdadeiro amor cristão aos seus filhos por meio do uso equilibrado e responsável de sua autoridade. Será demonstrado que, quando pais excessivamente permissivos toleram o mau comportamento ao criarem seus filhos, os resultados serão trágicos. A distinção entre os atributos do amor e a prática do amor precisa ser compreendida, e então mantida em mente ao longo do nosso estudo. Item pais cristãos desejam imitar os atributos do amor cristão expressado em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 ao 7 e Filipenses capítulo 2 versículo 1 ao 4, paciente, benigno, não se exaspera, é misericordioso, não se ensoberbece. Porém, esses atributos de maneira alguma vai anular os, igualmente importantes, atributos de retidão e justiça. Por exemplo, um governo justo não pode aplicar atributos de paciência, bondade ou misericórdia aos transgressores da lei. No exercício de um governo respeitável, a justiça não pode ser cumprida se atividades criminosas são toleradas. Os governos têm o dever de impor uma lei justa para que haja uma condição estável dentro da nação. Item de forma semelhante, os pais são provedores e responsáveis pelo bem-estar de seus filhos, porém exige-se também que estabeleçam regras justas e façam os filhos cumpri-las. O amor cristão é exercido quando os pais combinam a retidão, ao estabelecerem padrões legítimos para seus filhos, com a justiça imparcial, ao puni-los pela desobediência. Para o próprio bem da criança, ela deve aprender a diferenciar o certo do errado, assim como desenvolver o autocontrole acima de sua natureza egoísta. Portanto, pais amorosos vão educar seus filhos para o benefício da própria criança. Esse processo de instrução irá exigir sacrifício pessoal da parte dos pais, e isso será uma demonstração ainda maior do verdadeiro amor cristão, na prática. João capítulo 15 versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando a retidão e a justiça são praticadas de acordo com os princípios de Deus na educação dos filhos, há um equilíbrio para o amor responsável dos pais, e os extremos que levam os fadados ao fracasso serem evitados.
Os pais podem ser firmes ao determinar e impor normas justas, sem serem tirânicos ou abusivos. Eles podem, com sacrifícios, doarem-se por amor aos seus filhos. Isso quer dizer que os pais devem se desfazer de uns minutos do seu tempo para cuidarem das necessidades espirituais de seus filhos, sem, no entanto, ceder às exigências de uma criança imatura. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Romanos capítulo 1 versículo 28. Não foi quem ama que Deus entregou. Que pensamos melhor sobre o que é amor. Que possamos ouvir de Deus os seus conhecimentos que são com o ouro mais puro.